Olá, Vinícius. Olá. Mais uma vez, obrigada pela presença no RDTV. Obrigado a vocês pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Vamos falar então sobre essa repercussão do retorno das sessões da Câmara de Cuiabá. Primeiro, o que você acha que aconteceu para chegarmos a esse ponto de estresse entre Executivo e Legislativo? Bom, são uma série de fatores, né, que eu até comecei a analisar numa série de artigos que é iniciada essa semana, né? Mas vem desde a forma como aconteceu a eleição para vereador, quer dizer, com um descolamento entre as eleições majoritária e proporcional. Quer dizer, você teve candidatos a prefeito que tiveram menos votos do que os seus candidatos a vereador, como foi o caso do Carlos Brito, do Guilherme Maluf, imagina. Os partidos que apoiaram o Guilherme Maluf elegeram 6 vereadores. Quase a mesma coisa do que os partidos que apoiaram o Mauro, que elegeram 7. Então, isso já gerou um descolamento. A forma como se deu a eleição para a Câmara, né, que é o Mauro entrando, ainda encontrando quem poderia ser o eventual candidato a presidente, exatamente. Aí, aquela situação do João Emanuel, de reunir os vereadores, isolar, para não receber pressão. O Adilson da Levante sendo colocado como um candidato do prefeito, Mauro Mendes, de última hora. Isso. O Júlio Pinheiro, inicialmente, tentou-se uma articulação com o Júlio Pinheiro. Tá, então é isso. E vários fatores de tensão, né, nesse relacionamento entre Executivo e Legislativo, né? A questão do duodécimo para a Câmara, que foi polemizada, a questão desse pacote do transporte coletivo. Após os protestos que aconteceram em junho, julho, a Câmara votou o pacote do transporte coletivo, né, colocando o prefeito numa situação delicada, tendo que vetar ou 4 vetos de 5 projetos. Exatamente. Verba indenizatória, foi algo polêmico no primeiro ano de mandato, que está todo mundo ajeitando a sua situação. Então, foram vários fatores de tensão, eu acho, que levaram a esse desfecho, né? A questão do duodécimo, você acredita que pode ter causado tenha sido o estopim para esse relacionamento executivo e legislativo ter chegado onde chegou? Não, eu acho que o estopim foi a questão das CPIs, né? Porque como está um ambiente muito conflitado, muita disputa entre oposição e situação, etc., a CPI a gente sabe que é muito mais um instrumento de luta política do que fiscalização. Ela tem muito mais esse caráter de projetar políticos ou um disputar contra o outro, né? Prova disso são os resultados que as CPIs não apresentam. O ditado popular, né, de que as CPIs acabam em pizza, etc., né? Porque fiscalização outros órgãos fazem melhor do que o Legislativo, né? O Ministério Público, o Tribunal de Contas, muito bem. Então a CPI no Brasil ela tem muito mais esse caráter de luta política. Então, ao instalar as CPIs, me parece que o João Emanuel não quis observar a regra da proporcionalidade. Isso é algo quase que divino, sagrado, quer dizer, olha... Porque, imagina, instala uma CPI, 2 posições são muito cobiçadas. Presidente da CPI e relator. Que é o presidente vai dar o encaminhamento administrativo e o relator vai chamar testemunhas, vai dar o andamento do conteúdo dos trabalhos mesmo. Então, eu acho que o estopim, se fosse escolher um estopim, embora são vários elementos, né? Mas acho que o estopim foi essa questão da composição das CPIs. Da CPI do maquinário, no caso, que tem a ver, tem alguma ligação com a gestão do prefeito Mauro Mendes. Exato. Quem pediu o afastamento do presidente da casa, João Emanuel, foi o Leonardo de Oliveira, o líder de governo na Câmara. Sim. O senhor acha que, de repente, se fosse um outro vereador que tivesse feito esse pedido, não teria tido tanto conflito? Poderia ser, porque o líder do governo caracteriza, né, ou pelo menos sinaliza para uma intervenção direta do Executivo no Legislativo. Porque o Legislativo, embora a gente sabe que a preponderância do Executivo é muito grande, né, sobre o Legislativo, mas eles ainda gostam de guardar algumas aparências, né, e eles têm seu corporativismo também, né. Então, talvez se viesse um outro vereador, mesmo que da base de situação, talvez não tivesse causado tanto atrito como o próprio líder do governo, quer dizer que, a rigor, é o porta-voz do prefeito no plenário da Câmara, né. João Emanuel está afastado da presidência, o desembargador José Zucchim não reconsiderou a decisão dada na semana passada. Por isso, quem preside é o Onofre Júnior, que é da base do João Emanuel. Acredita que muda alguma coisa? Não, eu acho que eles vão ter que buscar uma solução para esse impasse, né? Porque a própria situação do Onofre é complicada, porque ele é do PSB, partido do Mauro, e está compondo com o João Emanuel. Assim como tem a Loici Ramos, que é do PSDB, que está na oposição ao Mauro, mas está compondo com o Mauro. Enquanto os outros 2 vereadores estão afastados, né? O Maurélio e o Ricardo Saad, né? Estão até falando de enquadramento dessa vereadora, enfim. Então, existe um personalismo muito grande, né? Como eu coloquei no artigo, são 12 partidos hoje na Câmara de Vereadores de Cuiabá.
E cada vereador quase que é um partido independente. Então, está muito volátil, esse processo de negociação está muito difícil. Né? Essa volatilidade, você citou no seu artigo, veio desde o processo eleitoral e aí a própria composição da mesa diretora e o processo eleitoral da presidência da Câmara. Sim. Acredita que ela deve permanecer? Porque quando veio esse quadro de renovação da Câmara, veio justamente para falar da renovação, da gestão do diálogo. Está caindo por terra esse discurso? Até na época eu escrevi também sobre isso. Temos que olhar se a renovação foi apenas nominal, né, porque me parece que só 7 vereadores foram reeleitos, né, da legislatura passada para essa. Mas uma coisa é renovar nomes, né? Outra coisa é renovar interesses, grupos políticos, né? Às vezes o mesmo grupo troca de nome, os mesmos interesses estão ali permanentes, né? E fora essa situação do relacionamento com a prefeitura também, essa indefinição do campo político cuiabano hoje que acaba eclodindo lá na Câmara, né? Essa volatilidade dos vereadores, desse trânsito de oposição na situação na oposição, o senhor acredita que isso não pode prejudicar a atividade parlamentar desses vereadores? De personificar, olha, sou PSDB, mas eu estou trabalhando pelo prefeito Mauro Mendes. Sim. Ou eu sou PSB, do partido do prefeito Mauro Mendes, e estou trabalhando pela oposição. Não pega mal para esses vereadores? Pega mal, porque hoje, infelizmente, está crescendo um entendimento maior de fidelidade partidária, né? Enfim, hoje, se um vereador é expulso do partido, ele perde o mandato. O mandato é do partido, já existe esse entendimento da parte do STF, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje é um risco muito maior para comportamentos dessa natureza do que em outros momentos, né? Então, esses vereadores têm que pensar se vale a pena correr esse risco político. Né? O que a gente pode esperar, Vinícius, agora com o João Emanuel ainda não presidindo as sessões em razão de uma determinação da Justiça? Eu acho que o caminho hoje está no impasse, né? Porque o próprio Onofre fica numa situação delicada nesse momento, então o que tem que se buscar é uma conversação geral, se pensar talvez até numa nova eleição, que o regimento permite isso, você dissolver essa mesa e recompor. Enfim, mas a situação atual prejudica todo mundo. A Câmara fica paralisada, o próprio Executivo vai ficar paralisado, os projetos de lei de interesse do Executivo não vão tramitar adequadamente, as CPIs vão monopolizar praticamente a atividade legislativa, né? Então o cenário atual não é bom para ninguém. Falando das CPIs, o Judiciário interviu na questão da CPI do maquinário, falando que é para cancelar ainda esse processo, uma vez que já foi investigado pelo Ministério Público, e a CPI da CAB Cuiabá foi concedida uma liminar para que seja instalada. Sim. Tivemos outras 3 CPIs ligadas ao João Emanuel, CPI da grilagem, CPI do uso do solo e também a CPI da votação da LDO. Sim. Estamos num momento de instauração desenfreada de CPIs na Câmara de Cuiabá? Mas é por isso, a CPI é o termômetro da temperatura política. Quer dizer, quando a temperatura está tensa, você vê que as CPIs vão surgindo, porque é um instrumento de luta política. Eu vou criar uma CPI contra você, para eu ter você na mão. Aí você faz a mesma coisa, porque no processo de negociação é isso, né? Você está numa mesa, você tem que ter cartas na mesa, né? E a CPI te ajuda a produzir essas cartas. No momento de calmaria política, você não vê CPIs. É sintomático isso. Na sexta-feira, o vereador Allan Kardec esteve aqui, ele criticou muito esse processo de judicialização das atividades do Legislativo, dessa interferência do Judiciário. O senhor acredita que essa seja a melhor medida quando os ânimos estão tensos, estão exaltados? Esse ele está, na verdade, repercutindo aqui um discurso que é do PT nacional, inclusive, né? Até tem um deputado do PT, lá do Piauí, que apresentou, né, uma PEC, todo mundo fala da PEC 37, né? Mas tem a PEC 33, também famosa, que interfere no STF, né? Na verdade, o judiciário só tem que entrar quando tem dúvida de procedimento. Se observou regimento, se não observou, se observou prazo, ele não pode entrar no conteúdo de uma decisão qualquer. Então, se vier nesse sentido, é interessante, porque ele é o guardião, né, da observância da legislação, das leis. Né? Respingos na Prefeitura de Cuiabá, para encerrar nosso bate-papo. Acredita que prefeito Mauro Mendes, esse discurso de não estou discutindo a Câmara de Vereadores, deixe com o Fábio Garcia ou deixe com o Leonardo de Oliveira, seja melhor para resguardar a imagem do prefeito? Nesse momento ele vai ter que fazer isso mesmo, vai ter que tirar o foco dele, né? Vai ter que colocar, né, o secretário de governo, né, que é o Fábio, e o líder do governo lá na Câmara como os interlocutores diretos, né? Porque se chegar mais próximo dele pode destabilizar o sistema todo, né? Então é natural que nesse momento ele designe interlocutores mais próximos para cuidar desse processo. Ele não intervindo diretamente nesse relacionamento com a Câmara de Vereadores, é isso? Porque senão ele vai ser engolido, né, por esse processo todo aí, enfim, fica muito complicado. Né? CPI do maquinário ainda está em discussão, ainda está em processo de judicialização, o recurso deve ser apreciado pelo
Tribunal de Justiça. O senhor acredita que seja o caminho para o Mauro Mendes mesmo se livrar dessas acusações de possíveis irregularidades? Bom, precisa ver, né, se de fato o judiciário disse que já foi investigado, né, não precisaria de uma nova investigação. Agora, não sei se existe alguma amarra legal de que proíbe, né, a reabrir a investigação, porque outro órgão já fez, né. Mas é interessante, porque agora precisa ver se essa investigação é apenas de caráter político, né, só para se criar esse cerco, essa dificuldade, ou se de fato quer se chegar na verdade dos fatos, né. Vamos aguardar, então, os próximos capítulos Sim. desse embate, né, Vinícius? Obrigada pela presença aqui na RDTV. Obrigado a vocês pelo convite.